Agora que nós já vimos como implementar um quicksort aleatorizado com uma função aleatória ali adequada, vamos voltar para a análise de eficiência. Se vocês lembrarem lá, a gente entrou nessa questão da aleatoriedade justamente porque a gente não estava feliz com a análise de eficiência de pior caso que o quicksort determinístico tinha. Então vamos falar aqui da eficiência de tempo esperada do quicksort aleatorizado. Eu dando spoiler, né, ela vai ser da ordem de n log n aqui, proporcional a n log n, mas eu quero fazer uma análise que, ainda que não seja super formal, um pouco mais cuidadosa, tá, do que simplesmente dizer para vocês acreditarem nisso. Vou pedir para vocês remeterem, eu não vou redesenhar ela inteira aqui, mas remeterem à árvore de recorrência, a árvore de recursão, lá no melhor caso, em que o pivô sempre dividia ao meio. Né? Sempre dividindo ao meio, o número de níveis daquela árvore era proporcional a log de n, em particular era log de n mais 1, né, log base 2 de n mais 1, e o trabalho por nível era linear, por isso daí que vinha o n log n. O que eu vou argumentar com vocês aqui é que o quicksort aleatorizado vai, em média, nos levar a uma árvore muito parecida, ainda que ela tenha alguns níveis a mais. E por que isso? Porque eu vou conseguir escolher um bom pivô, tá? Vou definir o que é um bom pivô, com uma probabilidade bastante grande. No caso, o que eu estou chamando de bom pivô aqui é um pivô que divide mais ou menos ao meio, e mais formalmente é aquele que vai deixar pelo menos um quarto dos itens, tá? Um quarto dos elementos, em cada um dos subproblemas. Lembre que o pior caso acontecia quando um dos subproblemas era vazio e todo mundo sobrava para o outro. Nesse caso, a redução ali do tamanho dos subproblemas era ínfima. Aqui eu vou dizer que um bom pivô é aquele que divide mais ou menos em um quarto. Então pega aqui o nosso vetorzinho V, com as posições P e R aqui, sejam quais forem esses valores. E eu suponho que eu dividi ele daqui, né? Aqui a divisão ao meio, aqui eu tenho 3 quartos dos elementos e a marca aqui de 1 meio. O meu pivô bom vai ser aquele que vai escolher alguém nessa parte aqui. Então, aqui são os 25% menores. Aqui são os 25% maiores. E aqui, nessa parte em roxo, é o que eu estou chamando de meio, onde tem os bons pivôs. Notem a importância do que a gente discutiu no vídeo anterior de fazer uma função aleatória que não tem viés, que vai escolher qual é a mesma probabilidade de qualquer um dos elementos. Porque quando eu estou ordenando, eu acho que é um bom momento para chamar a atenção para vocês para isso, eu não sei onde estão os bons pivôs. Tá? Às vezes a gente pode se confundir e falar assim, não, mas professor, por que você está complicando a vida? Pega sempre o cara do meio. Note, o que eu estou chamando de um bom pivô é aquele que, uma vez que o vetor esteja separado, em que os menores estejam à esquerda daquele pivô, os maiores à direita, ele cai nessas posições aqui entre 1/4 e 3/4 dos elementos. É depois da separação. Mas eu não tenho como saber isso a priori. Tá? Eu tenho que escolher o pivô antes de separar. E então, eu sempre vou ter chance, tá? Eu não tenho como adivinhar, eu sempre vou ter chance de pegar um cara menor, um cara maior. Acontece que, se eu escolher aleatoriamente, qual vai ser a minha chance de escolher algum ruim, algum que está nos 25% menores ou 25% maiores? Ela vai ser no máximo 50%, e eu vou ter pelo menos 50% de chance de escolher um bom pivô. É isso que eu vou destacar aqui para vocês. Fazendo a escolha sem viés, eu tenho 50% de chance de escolher um bom pivô. Tá legal. Então eu estou dizendo que em metade das vezes eu vou achar um bom pivô, em média. Será que isso é o suficiente? Será que isso basta para o que a gente está querendo construir? Eu vou argumentar com vocês que basta, fazendo uma comparação aqui bastante simples. Né? Quando a gente tem uma moeda, tá? 50%, uma moeda honesta, né? 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa. Qual que é o número de vezes, em média, que eu preciso jogar ela, tá? O número esperado de vezes que eu tenho que jogar ela para obter uma cara? É 2. Tá? A cada 2 lances, em média, eu espero obter uma cara. Pode ter azar em algumas situações, mas é raro. Então vai funcionar a mesma metáfora aqui, a mesma ideia aqui.
em geral, tá, em média, a cada duas em geral, a cada duas escolhas de pivô, eu vou conseguir um pivô bom. Então, ainda que eu tenha algumas divisões ruins ali que não me levam com eficiência para o resultado, a cada duas escolhas de pivô eu vou fazer uma divisão razoável ali. Tá? A minha árvore, então, de um modo muito simplificado para vocês pensarem, considerem que eu não vou ter a árvore do melhor caso, mas eu vou ter uma árvore que a cada 2 níveis ela consegue um avanço que a árvore do melhor caso consegue em um nível. Tá? Mais ou menos essa ideia. Então ela vai ter ainda log n níveis, e ter trabalho linear por nível, só que vai ter o dobro de níveis. É um pouquinho mais do que isso, porque eu não estou dizendo que a cada duas escolhas eu tenho um pivô perfeito, um pivô exatamente no meio. Estou dizendo que eu tenho um pivô bom. Tá? Por isso vai ser um pouquinho mais do que isso, a altura dela é um pouco maior, de fato a altura dela em média vai ser aqui 3,41, mas notem que isso não foge do comportamento logarítmico lá. Tá? Ela vai ter um número logarítmico de níveis e, portanto, uma eficiência O de n log n. É só que ela é 3,41 vezes maior do que o melhor caso. Mas ainda assim é só uma constante de diferença e ela vai ser na prática muito rápida. Destaco de novo que eu não fiz com todo o formalismo essa análise, mas eu queria pelo menos dar uma intuição para vocês por que essa árvore para o quicksort aleatorizado não vai crescer tanto, não vai ter tantos níveis. Tá? Tem a ver com essa alta probabilidade de escolher pivôs bons, com em média a cada 2 lances ali eu ter um pivô bom e fazer uma boa divisão. Indo para outros pontos da análise aqui, que a gente faz particularmente em algoritmos de ordenação, eu quero falar para vocês rapidamente sobre a estabilidade. Lembrando vocês, estabilidade é aquela propriedade em que um algoritmo de ordenação, quando lidando com elementos que têm a mesma chave, tá, não são necessariamente o mesmo elemento, pode ser que a chave é só um identificador, eles têm outras propriedades nos quais eles diferem, mas eles têm a mesma chave. Eu quero saber se a ordem relativa deles vai se manter depois que o algoritmo executa. O merge sort, por exemplo, consegue, se a intercalação dele for estável, e dá para fazer assim, ele consegue manter essa estabilidade. O quicksort é intrinsecamente não estável. Tá? Não dá para fazer um quicksort estável, a menos que você modifique a chave dos elementos para forçar isso. Tá? Então, existem subterfúgios, mas a característica dele é que ele não seja estável porque ele trabalha com transposição. Em geral, quando vocês verem algoritmos de ordenação que trabalham com transposição, que pegam um cara de dois pares que não estão próximos e faz a troca, eles podem inverter muita gente. Para isso ficar mais claro, vamos lançar mão aqui de uma figura. Tá? Em geral, figuras ajudam bastante na nossa compreensão. Então considerem o meu vetorzinho aqui e pensem, vamos relembrar lá, o algoritmo da separação. Eu tenho meu vetor V aqui, P e R os extremos. Imaginem que eu estou num momento em que o índice I, se vocês lembrarem, os índices I e J eram determinantes, né? E no caso eu estou naquela situação em que o I está apontando para alguém, né, pensando que o pivô está na última posição e tem valor C, para alguém que é maior do que C. E o J está apontando para alguém que é menor ou igual do que C, eu vou ter que fazer uma troca. Até aí não tem um problema automaticamente. Tá? Vou fazer uma troca. Notem que, embora eu tenha mostrado duas rotinas de separação para vocês, as duas têm esse momento da troca, né? Que o I aponta para alguém maior do que C, o J aponta para alguém menor ou igual, eu tenho que fazer a troca. O ponto relevante é, imaginem, por exemplo, que esse I aqui está apontando para um elemento A. Tá? O J está apontando para um elemento B. E só para deixar o mais complicado possível aqui, imaginem que entre I e J, entre as posições I e J, eu tenho aqui um elemento A e um elemento B, aqui tá repetidos, então as chaves não são únicas. Notem que quando eu realizar essa troca, o B vai para a posição que ele tem que estar na ordenação mesmo, né? Já que ele é menor ou igual que C. O A vai para o final ali do vetor, já que ele é maior do que C. Mas o ponto relevante para a gente com relação à estabilidade é que os As trocaram de posição. Depois que eu fizer essa troca, deixa eu até usar aqui uma outra cor para destacar para vocês. Eu vou chamar esse cara aqui de A1 e esse aqui de A2, porque o 1 e o 2 estão indicando a ordem que eles apareciam. Esse aqui é o B1 e esse aqui é o B2. Notem que, após a troca, o que eu vou ter é o B2
aqui, seguido pelo A2. Opa, ficou muito grande. Vou precisar estender o meu vetorzinho aqui. Seguido pelo B1, seguido pelo A1. Isso aqui é depois da troca. Não ficou na escala, mas a ordem é essa mesmo. Notem que o A1 e o A2 vão trocar de posição. Então, eu inverti tanto a ordem relativa do B1 e do B2, quanto do A1 e do A2. Então, definitivamente não é estável. E agora vamos falar de um outro aspecto, em geral, eficiência de tempo. Número de operações é o que domina para a gente. Mas um outro recurso escasso, o tempo não é o único recurso escasso que a gente tem que lidar na computação. O outro é memória. Pelo menos um outro principal. Podem ter outros, mas memória com certeza é um recurso escasso ali. E eu quero analisar aqui quanta memória adicional que o Quicksort usa. Ele parte de uma vantagem em relação ao Merge Sort, adianto para vocês. Por quê? Porque, ao contrário da rotina de intercalação lá do Merge Sort, que precisa de um vetor auxiliar, as nossas duas rotinas de separação não precisam de vetor auxiliar, elas são in place. No sentido que elas só usam constantes, variáveis auxiliares de tamanho constante. No entanto, não dá para dizer que o Quicksort é exatamente in place. Sendo que esse conceito de in place, o que eu quero dizer é se eu vou só usar a memória para ordenar proporcional ao tamanho da minha entrada ou não, ou independe do tamanho da minha entrada. E por que acontece isso? Porque, sendo um algoritmo recursivo, a cada nova chamada recursiva, eu vou tendo que empilhar variáveis, essas variáveis que eu falei para vocês são constantes, da minha função recursiva. Cada nova chamada recursiva eu tenho que colocá-las na pilha. E isso vai gastando mais memória, mais memória, mais memória. Tudo bem, cada função tem um número constante de variáveis, mas o número de variáveis empilhadas está variando de acordo com o tamanho. A gente viu, inclusive, que o Quicksort determinístico, no pior caso, pode ter uma pilha de execução que tem a altura lá, é a mesma altura daquela average de recorrência que a gente viu, altura proporcional a n. Nesse caso, ele está usando memória adicional da ordem de n. Não dá para dizer que esse cara é in place, ele está usando muita memória. O Quicksort aleatorizado, ele já, como eu argumentei para vocês na questão da eficiência, ele vai conseguir resolver ali o algoritmo dele com uma eficiência, com uma árvore com uma altura muito próxima do melhor caso. Pode não ser exatamente log n, mas é 3,4 vezes log de n. E então vai ser esse fator também, uma constante vezes log n, a altura máxima da pilha dele e, portanto, da memória auxiliar adicional que ele vai precisar usar. Então, não é tão ruim quanto no pior caso do determinístico, mas ele usa memória adicional. Então, por conta disso, eu quero destacar aqui para vocês que eu não chamo o Quicksort de propriamente in place. Ele não usa exatamente um vetor auxiliar, mas ele usa memória adicional proporcional à entrada. Seja linearmente proporcional no pior caso, esse tem que evitar de toda forma, mas fazendo o Quicksort aleatorizado, tanto o caso esperado dele vai ser log n, daí não é tão ruim. Mas a gente ainda pode fazer melhor. A gente tem como garantir uma mudança sutil ali, uma mudança elegante no Quicksort, que garante que, independente das escolhas aleatórias, mesmo no Quicksort determinístico, nunca vai ter uma altura de árvore maior do que log n. E, em geral, ela tende a ficar até menor ali do que aquela constante que eu tinha analisado no pior caso com vocês. Isso é decisivo no caso do Quicksort determinístico, mas mesmo para o aleatorizado isso traz um uso mais eficiente de memória. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo e último vídeo sobre Quicksort, como melhorar a eficiência no uso da memória.